Muito boa noite, estamos chegando com o placar Transamérica nesta quinta-feira, 19 de novembro de 2015. A partir de agora, as informações do esporte para você aqui no placar Transamérica. Curitiba venceu bem o Goiás, 3-1 fora de casa. O Atlético não saiu do empate em 3-3 contra a equipe do Palmeiras. Já o Paraná Clube se prepara para o jogo do final de semana contra a equipe do Bragantino pela Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje à tarde, Copa do Brasil Sub-20, o Atlético acabou perdendo para o São Paulo por 2-0. A partir de agora, você participa aqui no placar Transamérica através do telefone 3240-5940. Participe você, torcedor do Atlético, do Paraná, do Curitiba, ligue para cá e participe com a gente no placar Transamérica. Você vai concorrer aos prêmios do programa. Nós temos aqui um belo violão para você que gosta da música, inclusive, um violão da Aerocom Music e também na 7 de setembro 3146. E um microfone sem fio profissional da JWL. Ligue 3240-5940. Participe com a gente aqui no placar Transamérica. Os nossos comentaristas para falar sobre essa rodada importante do Campeonato Brasileiro. À minha esquerda, o lateral direito que descia e ia para o apoio, já consagrou muitos atacantes do futebol, principalmente no Curitiba, nas categorias de base, nosso Eni Cavalli. Tudo bem, Eni? Boa noite. Beleza. Boa noite, vai fugir um pouquinho, vai para a Copa do Brasil Sub-20 do Atlético. O Atlético hoje à tarde colocou mais de 15 mil pessoas na Arena da Baixada, João. Para um jogo desse é bastante público, né, João? 15 mil pessoas para uma quinta-feira à tarde é muita gente, né, João? Realmente, parabéns à diretoria do Atlético, né, por abrir, né, os portões da Arena para esse jogo. Que abriu o anel superior. Um quilo de alimento, uma festa muito bonita. Pena que o Atlético perdeu para o São Paulo por 2-0, Sub-20 na Copa do Brasil. Na lateral direita, diz que jogou muito, né? Jogou muito também. Mas jogava pela esquerda. Ver, mas era pela esquerda, né? Era um lateral que descia quando tinha dois volantes. Lateral não, era meia esquerda. Já quer jogar com a 10. Não, jogava com a 11. Com a 11? Com a 11. Você fazia aquele trabalho fechando o meu campo ali com a 11? Sempre foi. Tudo bem, Marcelo? Era pega e o meu forte era cruzamento. Como é que é? Cruzamento? Cruzamento girafa, no alto sempre? Vamos lá. Boa noite, Joel, boa noite, Eni, boa noite a todos aí que nos assistem. Uma rodada para o Curitiba não muito boa, venceu, mas teve tanto o Figueirense como o Avaí venceram. E agora está nas mãos ainda do Curitiba conseguir sair desse fantasma da Série B. Agora é se preparar para o jogo contra o Santos, ter calma e conseguir vencer o Santos e aí dá a pensar no jogo seguinte. Tá legal, aqui no placar Transamérica você continua ligando 3240-5940 para participar com a gente aqui no placar. Curitiba venceu bem ontem, 3-1 a equipe do Goiás, uma grande festa, evidentemente que não ganhou nada até agora, tem muita coisa pela frente, mas foi importante essa vitória, né? Para dar um pouco mais de ânimo aos jogadores, comissão técnica e se preparar para o jogo contra a equipe do Santos no final de semana. O Daniel Valdrigues está chegando com as primeiras do Curitiba aqui no placar Transamérica. Um abraço, diz aí, boa noite, Daniel. Muito bem, estamos chegando aqui no placar Transamérica para falar a respeito do Curitiba. Ontem, jogando no Serra Dourada, o Verdão não tomou conhecimento da equipe goiana e venceu pelo placar de 3-1. Destaque aí para o gol de Juan antes do primeiro minuto de partida, também para o golaço de João Paulo e o gol de Henrique Almeida, que decretou a vitória de 3-1 para cima da equipe do Goiás. A vitória encerra a sequência negativa de 7 jogos sem vencer do Curitiba, que chegou aos 37 pontos, saiu da zona do rebaixamento, mas a rodada não foi boa para o Curitiba e ele acabou voltando. Ganhou uma posição dentro da tabela de classificação e é a 17ª equipe dentro do Brasileirão 2015, é a primeira equipe dentro da ZR. O time alviverde que entrou em campo ontem teve o Wilson no gol, Leandro Silva na direita, o Alisson Maia e Juninho, a dupla de zaga e Carlinhos na esquerda. O meio campo teve João Paulo, Alan Santos, Thiago Lopes, depois o Cáceres, Juan, depois o Esquerdinha, Negueba, depois Rui e Henrique Almeida. Vamos ouvir o técnico Pachequinho aqui no placar Transamérica, analisando esta importante vitória contra o adversário direto, a equipe do Goiás. Esses atletas estão de parabéns pelo que eles vêm fazendo nesses últimos dias aí, pela entrega no trabalho, por acreditar que a gente poderia sair dessa situação e o único jeito era conquistando resultados positivos fora de casa. Então todos de parabéns pelo que eles demonstraram e o resultado hoje aqui foi fruto do empenho que eles tiveram esses 10 dias. A gente tinha feito um jogo muito bom contra o Corinthians e tinha passado por eles. Aquele perfil de jogo, aquela entrega, aquela vontade de jogando com raça. Então, eles estão de parabéns por que demonstraram, mas não ganhamos nada.
A gente conseguiu um bom resultado, um ótimo resultado fora de casa. O nosso caminho aí, apesar de ser 3 jogos, é um caminho longo, de muito trabalho, de muita superação e empenho de todos. Então, posso deixar aqui também de agradecer a 2 pessoas que nesse momento que eu vivo essa felicidade dessa conquista, dessa vitória. Ao professor Ney Franco, que acreditou em mim. Ele e o Marcelo Serrano foram 2 pessoas que passaram para o clube que eu poderia dar conta aí dessas 4 partidas, 5. Claro que nós não ganhamos nada, mas são pessoas que acreditaram e sabiam que eu podia fazer o máximo, né? É uma sequência do trabalho que ele vinha fazendo. E aí os atletas entenderam o que a gente queria. Então, as mensagens também que a gente recebeu da torcida, o pessoal acreditando, eu acho que mobilizou legal, sabe? Mobilizou legal. Isso que faz com que a gente lute aí, mais do que nunca, pra gente sair dessa situação. Daí a palavra do técnico Pachequinho. Daqui a pouquinho eu retorno falando mais do Coritiba aqui no Placar Transamérica. O comando volta aos estúdios. Tá legal, tá aí o Daniel Rodrigues com as primeiras informações do Coritiba aqui no Placar Transamérica. Uma vitória importantíssima para o Coritiba, 3-1. E o mais importante de tudo isso, que o Pachequinho conseguiu, né, acertar o time e motivar o elenco do Coritiba, os mesmos jogadores. Ele acabou conquistando essa vitória para dar uma sequência legal na competição, na Série A do Campeonato Brasileiro. Marcelo Nardon, Enio Cavalli, Joel. Uma ótima vitória. Sim, eu reparei algo, não só eu, como muitos que estão acompanhando o Coritiba, o Henrique Almeida. Como ele joga bem sem o Kleber. Não querendo achar o culpado, certo? Para o Coritiba dessa melhora. Quando o Kleber não joga, o Henrique parece que destrói na frente, ele puxa jogo, joga. Com o Kleber, ele desaparece. Ele não consegue desenvolver o mesmo futebol. Isso, se você reparar, todas as partidas que o Kleber jogou ao lado do Henrique Almeida. Então, acho que isso o Pacheco deve ver. Vamos ver o que ele vai mudar, mas eu acho que o Negueba não vai jogar. Então, a linha de frente para domingo contra o Santos deve ser o Henrique e o Kleber. Mas tem que saber o porquê que o Henrique não consegue desenvolver um bom futebol ao lado do Kleber. Pô, isso foi legal, né? Essa vitória, né? O 3-1, até o Wilson, esse gol de falta que o time do Goiás acabou fazendo, ele, na minha opinião, ele ficou atrás da barreira, né? Muita gente na frente dele, ele acabou levando o gol. O mais importante foi a vitória, né? E é um goleiro que tem crédito, experiente, tem ajudado muito o Coritiba nesse Campeonato Brasileiro. Eu concordo com você, que você falou. Eu acho que o que é interessante para o Curitiba é a vitória. Ele tem que ir passo a passo. Ganhou do Goiás, como falou o Pachequinho ali na entrevista. Falou muito bem. Agora ele tem que pensar no Santos. Quanto o Curitiba jogou, depois que o Pachequinho entrou na equipe principal, o Curitiba mudou da água para o vinho. Então tinha algum problema com o Ney Santos, porque o elenco é o mesmo. Como com um time de 2 semanas ou 3 semanas, vai mudar tão de repente. Então o Ney Franco não sabia administrar o elenco. E o Pachequinho já sabe. O Pachequinho é o treinador boleirão, que conversa com o jogador, que vive o dia a dia, sabe onde apoia os jogadores nas posições certas. Então o Curitiba ganhou. Eu acho que o presidente do Curitiba, como queria deixar ele por uma partida, ia fazer a maior besteira do mundo. E aí o presidente viu que estava errando e falou que o Pachequinho ia ficar até o final do campeonato, independente do resultado do Pachequinho. Foi a coisa mais correta a diretoria do Curitiba, deixando o Pachequinho. E espero que deixe o Pachequinho já para 2016, porque ele tem, como é que diz? Ele tem carisma, tem talismã para... Ele tem bola para continuar no Curitiba. Apesar de ser o primeiro clube dele grande que ele está treinando, mas ele tem carisma, né, com o elenco do Curitiba. É lógico que esse elenco do Curitiba, para mim, para 2016, deve ter bastante mudanças. Poucos jogadores acho que do elenco que estão aí, acho que uns 6 ou 7 vão embora. Um detalhe no jogo de ontem, Marcelo, Enio, em relação à promoção que a diretoria do Goiás fez, R$4 o ingresso. Pouco público, né? Não tinha muita gente. 16 mil, mas é pouco. Pelo valor que foi feito em relação ao ingresso. E lamentável o que ocorreu, principalmente ali no finalzinho do jogo. De bombas, né? Mas aí você viu entre polícia e torcedores. Exatamente. Para você ver, não defendendo a torcida do Goiás, só que a torcida do Goiás, ela fez uma, como posso dizer, eles estavam protestando na beira, ninguém invadiu na beira xingando os jogadores, revoltando. A polícia, do nada, começou a jogar bombas na arquibancada. Isso foi um erro da polícia de Goiás, certo? O Goiás agora pode ser punido por um erro da polícia, porque o torcedor do Goiás, como ele pode gritar para apoiar, ele pode gritar para criticar, e foi o que aconteceu. Então são certas coisas do futebol que é lamentável.
O que a polícia de Goiânia fez... É que o time do Goiás, né, nós falamos na terça-feira, o time do Goiás estavam tudo na noite, né? O presidente chegou lá e deu um esbarrão em todos eles. Eu não sabia dessa. Eles estavam tudo na boemia. Então, o jogador do Goiás estão com sal na garganta. Isso prejudicou o Goiás. O Goiás vai cair, eu acho que não tem dúvida. Porque o Goiás, com a derrota ontem, o Goiás se desmotivou muito, né, João? Eles foram para a noite, os jogadores do Goiás, né? Eles estavam tudo na noite. Mas aí eles iam dar um prêmio caso ganhasse. Como o jogador de futebol gosta desse negócio? Eles gostam do sereno. Aí o presidente é o seguinte, ó, se ganhar do Curitiba, cada um vai ganhar 5 garrafas de uísque e mais uma grana. Você entendeu? Aí o presidente chegou lá no estouro, no elenco, e falou assim, ó, vocês jogam agora, mas acho que eles sacanearam o presidente ontem, porque como o presidente chegou muito junto, a boleirada, não gosta que chega muito junto, deram um prêmio pro presidente, perderam pro Curitiba. Levou 3-1, Curitiba venceu e bem na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Atlético. O Atlético ontem empatou em 3-3. Na verdade, o Palmeiras empatou com o Atlético em 3-3 ontem na Arena pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Eduardo Destre está chegando com as primeiras do Atlético aqui no Placar Transamérica. Tudo bem? Um abraço, boa noite, Destre. Uma boa noite para você e uma boa noite para o telespectador que está conosco aqui no Placar Transamérica desta quinta-feira. O Atlético foi a campo ontem e acabou empatando com a equipe do Palmeiras, jogando na Arena da Baixada o jogo das viradas. Furacão teve um bom início, conseguiu marcar com Marcos Guilherme, teve vantagem no placar, depois sofreu a virada, virou a partida novamente e depois, no finalzinho do jogo, acabou sendo apenado com o gol de empate da equipe do Palmeiras. Uma arbitragem muito contestada pela equipe paulista, mas o resultado permaneceu com o placar de 3-3. Agora, o Furacão terá que jogar no próximo final de semana, domingo, na Ilha do Retiro, com portões fechados, contra a equipe do Sport Clube do Recife. Um resultado satisfatório ontem contra o Palmeiras, mas segundo o técnico Cristóvão Borges, o Atlético merecia melhor sorte. Aliás, muita gente contestando as substituições do técnico atleticano e ontem o verdadeiro destaque da equipe rubro-negra saiu também do banco de reservas. O Evandro, que acabou fazendo 2 gols, principal artilheiro da equipe rubro-negra e também da partida ontem na Arena da Baixada. O Cristóvão entendia que o Atlético merecia o resultado positivo, a vitória, jogou, fez para conseguir este resultado e infelizmente acabou amargando aí um empate. Time rubro-negro que jogou e empatou com o futebol de Everton, Eduardo, Kleberson, Cadu e depois Ricardo Silva, Roberto, depois Daniel Hernandes, Otávio, Barrientos, Sid Clay, Nicão, Walter e Marcos Guilherme. Time rubro-negro aí que teve o comando técnico do Cristóvão Borges. É claro que o pensamento é um resultado positivo já no próximo compromisso contra o Sport Recife. O Cristóvão, a exemplo do que fez ontem, pode aí alterar a equipe rubro-negra. Jogadores como Ricardo Silva, Daniel Hernandes, o próprio Evandro, jogadores que podem ganhar aí a condição de atuar com a camisa rubro-negra e somar para um Atlético competitivo no próximo domingo na Ilha do Retiro, neste próximo desafio contra a equipe do Sport Clube do Recife. Hoje também na Arena, o Sub-20 do Furacão acabou perdendo o jogo de ida da grande final da Copa do Brasil da categoria. 2-0 foi o marcador final. O técnico Bruno Pivetti, que utilizou a mesma espinha dorsal da equipe rubro-negra, mas acabou aí amargando um resultado negativo. Os gols da equipe do tricolor do Morumbi foram marcados por Banguelê aos 42 do primeiro tempo e Murilo aos 38 da segunda etapa. Jogo de volta no Morumbi na semana que vem, onde o Atlético terá que fazer aí uma diferença de gols, 3 gols na casa do adversário, se quiser sagrar-se campeão da Copa do Brasil Sub-20. Em caso de vitória por 2-0, penalidades, qualquer outro resultado, aí o Atlético levando gols, aí a situação se torna irreversível, mas é claro, terá uma semana aí o Bruno Pivetti para esta grande finalíssima, onde o Furacão Sub-20 vai tentar reverter o panorama. Por falar em panorama, já já eu vou retornar aqui no Futebol da Transamérica nesta quinta-feira para falar do Atlético fora das 4 linhas. A eleição rubro-negra está agitada, uma composição aconteceu e agora nós temos aí
4 chapas disputando a presidência atleticana para o ano de 2016. Já já eu retorno aqui no Placar Transamérica para trazer mais detalhes e informações sobre esta situação. Por hora, nós retornamos com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Tá legal, obrigado Eduardo Destre com as primeiras informações do Atlético aqui no Placar Transamérica. Um grande jogo, 6 gols na partida ontem na Arena, um público razoável, envolvendo o Atlético contra a equipe do Palmeiras. O Atlético deu um vacilo, né? Estava com a vitória praticamente garantida ontem contra o Palmeiras. Um jogo bem movimentado, né, Jorge? Você falou muito bem. E o Atlético deixou o jogo muito fácil, porque a 1 minuto o Marcos Guilherme já fez o gol. Quer dizer, isso nada melhor para um time que joga em casa. Daí começa já a ter mais tranquilidade para jogar e não começa nem a ser pressionado pela torcida. O gol do Palmeiras, na minha opinião, que eu estava no jogo, o Gabriel Jesus levou a bola com a mão, Joel. Se fosse na área, daria falta. Eu achei que foi falta até. Outro lance. O gol de empate do Palmeiras também, o que aconteceu? O jogo era para ir até os 48. O gol do Palmeiras saiu aos 49. 49, exato. Então já tem 2 erros da arbitragem. Aí deu tudo aquela lambança que o jogador do Palmeiras foi para cima dele. E outra coisa. A reclamação foi grande. O Cristóvão Borges teve uma sorte ontem que, ó, é sorte de treinador. Porque antes dele colocar o Evandro, ele tinha chamado o David. Aí a torcida começou a chiar. Aí ele chamou o Evandro, colocou o Evandro fez 2 gols, aí ele saiu na graça da torcida, mas ele ia fazer a modificação errada. E quanto à entrada do Ricardo Silva, quando ele tirou o Cadu, aí que a torcida chiou. Porque o gol do Palmeiras, o segundo gol, foi em cima do Ricardo Silva, de cabeça. O Cadu saiu, o Ricardo Silva, acho que não sei se estava frio. Mas o Cadu ele saiu porque ele sentiu? Não, mas é a opção mesmo do Cristóvão. Tanto é que o Cadu nem sabia porque estava saindo. Para colocar o Ricardo para jogar um pouco mais, mas tirou o zagueiro para colocar outro torcedor. Eu acho que o Cristóvão ele vai começar a testar jogadores para o ano que vem. É o que ele está fazendo, na verdade. Ele vai testar. Então, ontem o Cristóvão Borges teve mais sorte que juízo, como diz o treinador. E o atleta estava com a vitória na mão, né? Que o segundo tempo o Palmeiras também tinha que ir para cima, porque o Palmeiras estava jogando o jogo da vida, porque o Palmeiras, se não for campeão da Copa do Brasil, ele só entra na Copa do Brasil pelo G4, né, João? Agora para vocês, qual o jogador que foi melhor em campo ontem no Atlético? No Atlético? É. Pelos gols, eu vou votar no Evandro. Eu votaria no Evandro, pelos gols, né? Então, que faz 2 gols na partida. Bem, né, com a camisa do Atlético. E o Evandro tem um negócio interessante, viu, Joel e Marcelo? Ele tem contrato com o Atlético até 2017, e isso que ele sendo jogador do São Paulo. Como o Atlético conseguiu os contratos, não me pergunte. Ele tem contrato, é raro um jogador vir. Ele é jogador de São Paulo? Ele é jogador de São Paulo. Só que o empréstimo dele do Atlético vai ter a 2017. Um jogador jovem, não sei como o São Paulo liberou esse atleta, porque é um bom jogador. Agora um detalhe, o Marcos Guilherme, por exemplo, ele fez o gol 1 minuto de jogo, ele acabou fazendo o gol. E fazia tempo que ele não fazia, né? Mas é um jogador que eu tenho observado o seguinte, ele tem crescido muito de produção com o Cristóvão. Talvez um pouco mais de liberdade, ele está jogando com mais velocidade. Vocês entendem dessa maneira também? Pelo menos eu acho que ele acertou o posicionamento do Marcos Guilherme no Atlético. É porque o Marcos Guilherme, Joel, está jogando um pouquinho mais para frente. E com o Milton Mendes, o Marcos Guilherme ficava muito atrás, embolava muito ali com o Otávio, com o Hernani, com o pessoal do meio de campo ali, né? O próprio Daniel Hernandes agora com o Cristóvão, ele deu um passo para frente, né? Então, para ele ir jogar do lado ao Walter também fica fácil. Porque o Walter, apesar que todo mundo fala que ele é gordinho, mas tem uma habilidade, Joel, que é incrível. Ele tem um domínio de bola. É o gordinho que todo time do brasileiro quer. Então, por isso que o Marcos Guilherme é um jogador diferenciado, né? E o Atlético vai ter uma briga também em 2016, porque o Porto não aceita mais emprestá-lo, né? Só aceita vendê-lo. Então o Atlético vai ter uma briga violenta com o Porto. Tem um time da China que quer levar o Walter, né, com um valor bem alto. Eu não sei, é discutível. A China, quem quer a China é o Nicão. Eu não sei se de repente, eu não sei se vocês... O Nicão não é o São Paulo? Pô, acaba. Não, é o Nicão que tem um contrato, um clube chinês que quer contratá-lo. E o Walter, primeiro, porque ele pertence ao Porto. Sim. Em 2008, o Internacional vendeu ele para o Porto por 10 milhões. E agora o Porto não quer mais empréstimo. O Porto quer Qual o valor será que não sei. Na época ele foi para o Porto, em 2008, eram 10 milhões. Bom, agora deve ser o quê? 20? Não sei. Não, acho que mantém. Então, você acha que compensa um investimento assim alto, o Walter no Atlético hoje? O Walter é ídolo, mas eu acho que não, o investimento pela idade dele por 20 milhões, só se for por menos, porque senão, na minha opinião, lógico, é um baita jogador, não vou discutir a qualidade, mas o investimento é muito alto, né, Joel e Lunadão? Acho que uns 3 milhões ainda dá para negociar. Aí tudo bem, aí beleza. Certo, aí faz 10 e 300 mil aí... como salário. Tudo vai depender do Atlético, Marcelo e Joel, vai ser das eleições, né? A própria diretoria e as outras chapas, a diretoria diz que o Cristóvão Borges fica. Tem chapas que você ganha as eleições da oposição, diz que o Cristóvão Borges não está garantido. Então, isso eu acho um absurdo. Hoje tem manter o treinador. Nos jornais, que eles não, entendeu? Então isso, porque tem muitas chapas no Atlético. Mas né? a chapa que dizer que vai contra o Cristóvão
É para perder voto. Sim. Porque a torcida, que é o sócio que vota, vai Não, dizer, tem que manter. eu não vou votar, porque vai manter. Mas quando ele se mudar a diretoria ou ficar a mesa, eu garanti o visual. Agora, se entrar uma outra, sabe, todo mundo que entra trazer o grupo deles, né? Todo mundo quer mas trazer é o errado, grupo você tem que deles, pensar né? no clube, que é o mais É importante. o clube que está em jogo, né? É o clube que está em jogo, exatamente. Não só o Val, tem vários jogadores que o contrato vai terminar, contrato para renovar, se fica ou não fica. O Cadu, o Grêmio está interessado nele, o zagueiro, entendeu? Então, eu acho que o Atlético tem que primeiro acalmar os negócios das eleições. Depois das eleições, nós vamos saber quem fica e quem sai. Antes disso, o que falar é tudo, na minha opinião, é bobagem, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Vai acontecer, né? Verdade. Daqui a pouquinho vamos falar mais do Atlético Paranaense aqui no Placar Transamérica. Tivemos ontem a abertura da 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir então os jogos de ontem, os jogos de hoje também. Tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. Confira na tela aqui no Placar Transamérica. Onde tivemos então a abertura da 35ª rodada do Brasileirão. Goiás perdeu por Curitiba, o grande resultado por Coxa 3-1. Atlético Paranaense 3, Palmeiras também 3. A Ponte Preta perdeu para o Figueirense 1-0. E o Avaí venceu o Joinville por 2-1. Os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. A classificação, Corinthians liderando 76 pontos, a equipe do Atlético Mineiro correndo ainda 65, o Grêmio 59, Santos 54, os 4 primeiros colocados na Série A do Campeonato Brasileiro. São Paulo aparece com 53, é o 5º colocado, 6º Internacional com 53, na 7ª colocação Sport com 52, 8º Cruzeiro 51, 9º Ponte Preta com 50, na 10ª colocação Palmeiras com 49 pontos, caiu muito Palmeiras nessa Série A do Brasileiro. 11º Flamengo 47, 12º Atlético Paranaense 47, 13º Fluminense com 43, 14º Chapecoense 43, 15º Figueirense 39 e 16º Avaí com 38 pontos. Na zona do rebaixamento, Curitiba mesmo com a vitória continua na zona do rebaixamento, é o 17º colocado com 37, 18º Goiás com 34, 19º Vasco com 33 e o 20º Lanterna Joinville 31 pontos até agora a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Complemento da rodada, hoje à noite teremos aí às 19h30, Grêmio contra a equipe do Fluminense. Jogo importante aí para o Grêmio ainda brigando, Chapecoense Internacional, os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Vasco e Corinthians, o Corinthians pode até levar o título. É o jogo da rodada. Né, pode levar, inclusive, ser campeão nessa noite e levar o jogo para o São Januário. Ver como é que é, não levaram para o Maracanã. Está marcado, né? Esse jogo é importantíssimo, que pode decidir. É um estádio que dia ser... Do Vasco também, né? Porque se o Vasco vencer o Corinthians, já começa a respirar. Teremos ainda Santos e Flamengo e o São Paulo contra o Atlético Mineiro. São jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, fechando essa rodada e hoje a 30ª Tem partidas no São Januário, é um crime, cara, para as equipes adversárias, cara. É um estádio que se interditado. Se não me falha a memória, parece que o Vasco aumentou o público, né? Fez lá um não sei o quê, que hoje o público vai ser maior do que o costume. O Vasco acho que andou aumentando o estádio um pouco. E outra coisa, o Vasco, o estádio do Vasco fica na linha vermelha do Rio, né? Uma zona perigosíssima. Não, né? É no meio de uma favela ali, então, torcida do visitante, né? É tudo na mesa, é tudo num sentido, cara. E é o jogo da rodada, o Vasco, né, João? Porque ao mesmo tempo o Vasco pode ter sobrevida no campeonato e ao mesmo tempo o Vasco, a derrota, pode estar rebaixado hoje já. É complicado. O Vasco, se conseguir uma vitória contra o Corinthians, difícil. Tá respirando por já aparelho. Começa a respirar, por aparelho. Complica a situação e de repente uma decisão aí, ó. Porque o Curitiba de repente não conseguir vencer o Santos se nós na última rodada. O Vasco, na próxima rodada, vem jogar aqui em Santa Catarina com o Joinville. Você acha que o Eurico Miranda vai vir com tudo para Santa Catarina, se ele ganhar do Corinthians hoje? Porque ele está respirando, né? Aí a última rodada é Curitiba e Vasco. Aí que o Curitiba tem que ficar esperto. É bem isso mesmo, esse é o grande detalhe, daqui a pouquinho você confere também a próxima rodada. O melhor negócio para o Curitiba hoje é a derrota do Vasco. Mas eu acho difícil o Vasco perder. Perder para o Corinthians, difícil? Não é difícil. Mas daí ele vem em Santa Catarina, Marcelo, jogar a vida dele. E o Joinville já está na segunda divisão. O Joinville já não tem mais o que respirar. Só que daí o último, o abacaxi, o Vasco, vai ficar em cima do Curitiba, porque o Curitiba vem jogar aqui. Se imagina o jogo de guerra, que vai ser Curitiba e Vasco aqui. De novo. E na mesma data de um Curitiba e Fluminense.
É complicado, é verdade. O Curitiba tem que conseguir um bom resultado contra o Santos para poder ficar tranquilo, um pouco mais, né? Tranquilo nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, nós teremos aí a próxima rodada, né, da Série A do Campeonato Brasileiro. Uma rodada importante, a 36ª rodada da Série A do Brasileirão. Vai chegando já na reta final, né? Vamos conferir daqui a pouquinho a gente confere aqui no Placar Transamérica essa 36ª rodada e o Palmeiras que pega o Cruzeiro, mas que vai poupar o time. Marcelão vai colocar lá o time B do Palmeiras, até porque tem a grande decisão na Copa do Brasil contra a equipe do Santos. Vamos falar então da Casa do Zé. Casa do Zé é o melhor espetinho do sul do Brasil. Aí sim, senti firmeza. O melhor rodízio de espetinhos do sul do Brasil, com carnes nobres de primeira qualidade e o melhor atendimento. Casa do Zé, com promoção inclusive para casais. Na Gonçalves Dias 313, o telefone 3023 2029. 3023 2029 é a Casa do Zé, né? Na Gonçalves Dias 313, 50%. A mulher tem aquele desconto especial, tem promoção também para casais. E o atendimento lá é fantástico, né? Fantástico. Você que não conhece, tem que conhecer, então, Casa do Zé, o melhor rodízio de espetinhos do sul do Brasil. Casa sempre lotada, viu, João? Sempre retrasado eu estive lá, casa lota, filas. Isso que é importante. Importante é a qualidade, né? A qualidade e o atendimento lá do Zé, também a Anice. Casa do Zé, Gonçalves Dias, 313, telefone 3023 2029. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta com muito mais informações aqui no Placar Transamérica. Rapidinho, pai bola. Voltamos já já. É com outro amor que a gente cura. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Joãozinho Ribeiro e quero te convidar para assistir o meu programa aqui na TV Transamérica, de segunda a sexta-feira, às 8h30 da noite. O programa do Joãozinho Ribeiro é um programa humanitário que presta ajuda às pessoas e mais, presta um grande serviço comunitário. Quer ver só? Olha a credibilidade do programa, olha essa rua como estava. Os moradores pediram, reivindicaram aqui no programa do Joãozinho Ribeiro para que fosse feito o asfalto nessa rua. Nós pedimos à Prefeitura Municipal de Pinhais, batemos na porta do prefeito Luizão e dá uma olhada só como está a rua agora. A gente mostrou antes e agora a gente mostra o depois. O programa do Joãozinho Ribeiro vai ao ar na TV Transamérica de segunda a sexta-feira, às 8h30 da noite. Eu espero por você. Pequeno Cotolengo, 50 anos inspirando vidas. Há 50 anos, o Pequeno Cotolengo inspira todos que passam por aqui. Moradores, colaboradores, voluntários e apoiadores. São 50 anos inspirando fé, sonhos, confiança, carinho, alegria, solidariedade, compromisso, sorrisos. Inspire-se você também. Faça parte da história do Pequeno Cotolengo. Pequeno Cotolengo, 50 anos inspirando vidas. Que cheirinho irresistível! Na hora do almoço ou jantar, nada melhor do que as carnes nobres e saborosas do famoso Espetinhos do Zé. Pois rodízio de espetinhos é na Casa do Zé. Agora em novo endereço, Rua Gonçalves Dias 313, Batel. O maior rodízio de espetinhos de Curitiba traz promoção às terças para as mulheres que pagam meia no almoço e jantar. Nas quintas é a vez do casal desfrutar de uma super promoção no jantar. Acesse a fanpage da Casa do Zé e faça o seu check-in com antecedência. Venha logo saborear um rodízio diferente com mais de 30 tipos de espetinhos salgados e doces, com muito sabor e qualidade no almoço e jantar. Rodízio de espetinhos é na Casa do Zé. Rua Gonçalves Dias 313, Batel. Telefone 3023 2029. A LM Telecom possui um laboratório técnico para manutenção em toda a linha e marca de rádios comunicadores profissionais. Orçamento sem compromisso. A LM irá coletar seu equipamento no local. Basta nos ligar e agendar a sua coleta. Qualquer que seja a sua necessidade em rádios comunicadores profissionais, a LM Telecom está pronta para atendê-lo. LM Telecom, revenda Premium Motorola e revenda autorizada Vertex e Itera. LM Telecom, tecnologia em radiocomunicação profissional. Ligue 3024 1200. A Transamérica é a maior rede de rádios FM do Brasil. Presente nas principais capitais e em mais de 50 cidades. Referência em programação musical e promoções criativas. Audiência qualificada, consolidada em todo o país.
A Transamérica é som no rádio, é imagem na internet, é música pelo celular, interatividade nas redes sociais. A Transamérica é a sua rádio, onde você estiver. Olá, tudo bem? Olha, não esqueça, de segunda a sexta, às 17 horas, aqui na Transamérica, nós temos um encontro marcado. É o programa Toda a Tarde. Informação, entrevistas e muita descontração. Eu espero por você. Legal, estamos de volta com o placar Transamérica. Intervalo aqui é um show de bola. Música, sertaneja, vou te contar. Tá? Joel lembrou do passado na dele verdade, ali cara, as músicas... Get Black ali, né? Não, como é que é? Lembrou do passado ali nos Get Black ali. Né? Não, você pensei que você estivesse falando em black. Eu tinha 18 anos, usava um black power desse tamanho, coisa linda. Sapato preto de pombo, calça boca de sino. Naquela época era moda, né, cara? Imagina, agora tá complicado o telhado aqui. Bem, vamos fazer o seguinte, nesse segundo bloco do placar Transamérica, vamos conferir então os gols de ontem na Série A do Campeonato Brasileiro. Confira aqui no placar Transamérica. Começando aí com o jogo Ponte Preta e Figueirense. Na verdade, o Figueirense conseguiu se recuperar, né? O pleito 1-0 pro Figueirense, contra a Ponte Preta que vinha embalada no campeonato. Foi um lance polêmico, inclusive, esse lance do pênalti da equipe do Figueirense. 1-0 Figueirense contra a Ponte Preta. A Ponte Preta começou bem o campeonato, teve uma queda, voltou a jogar bem novamente. E o Figueirense respirando aí. Novamente para você, a cobrança do pênalti, o goleiro foi no lance, mas não deu para ele, né? Tá no replay? Marcelo Lomba, né? Quase pega, né, o goleirão do time da Ponte Preta. Resultado final, Figueirense 1, Ponte Preta 0. Figueirense respirando, lutando para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí já o jogo envolvendo o Avaí e Joinville. O Avaí saiu na frente, uma jogada pelo setor de ponta direita, e o árbitro, em cima do lance, acabou marcando um pênalti. Jogadores do Joinville reclamando bastante. Um lance que, aí a cobrança do André Lima, no rebote, o goleiro fez defesa, ele acabou marcando. André Lima, o Avaí 1-0 contra a equipe do Joinville. Festa da torcida. O goleiro foi bem nessa, hein? Uma hora dessa, rebote, pênalti, né, João? Ficou complicado, né? André Lima, 1-0 pro time do Avaí. Chegou os 3 zagueiros atrasados, né? Aí, novamente, já o gol do Joinville. Fernando Viana. Ex-atacante do Paraná. Ex-atacante do Paraná. Reclamaram bastante, jogadores do Avaí. Vibra o torcedor do Joinville. Levantamento. A reclamação se a bola entrou ou não, mas entrou, né? Entrou. Vamos voltar o lance lá. Fernando Viana empatando o jogo. Avaí 48, sim, né? Aí no finalzinho do jogo, o Everton Silva faz pro Avaí. Vacilo novamente do time. O goleiro ficou desesperado, o zagueiro do Joinville, reclamando, né? Novamente o lance, uma jogada pelo setor direito. O toque esperto, invadiu a pequena área. O Everton Silva fazendo o resultado final, 2-1 para o time do Avaí. 2 Avaí, 1 para o time do Joinville. Algum detalhe você queira comentar em relação a tudo isso? Quer dizer o telefone primeiro? Bom, vamos nessa então. O nosso Siraptan Costa está chegando para falar do Paraná Clube. O Paraná que joga final de semana contra o Bragantino, na Vila Capanema. Um abraço, boa noite, Siraptan. Uma boa noite, Joel. O Paraná enfrenta o Bragantino no seu último jogo dentro da Vila Capanema nesta temporada. É uma despedida do estádio, da torcida, e a expectativa é que o Paraná realmente consiga fazer um bom jogo. O Paraná que até fez uma boa partida aí contra o América, foi o resultado que trouxe alívio, trouxe tranquilidade para o tricolor, e agora tem pela frente o Bragantino. Então o Paraná se armando para este jogo. O técnico Fernando Miguel ainda não sabe se poderá contar com o atacante Lúcio Flávio. Lúcio Flávio no treinamento de ontem sofreu uma torção de joelho, mas na avaliação de hoje apresentou uma boa evolução. Então amanhã teremos um parecer definitivo do departamento médico para se saber se o Lúcio Flávio vai para o jogo ou não. Pela recuperação de 24 horas, acredita-se realmente que ele terá condições e será mais uma vez o camisa 9 do Paraná. Paraná que se ressentiu demais, Joel?
de um atacante efetivo durante toda a temporada. Você falou aí do Fernando Viana. Fernando Viana não emplacou, era um jogador em que o Paraná apostava muito. Depois vieram outros jogadores, o Carlão até esboçou uma situação fazendo aqueles 5 gols e depois entrou naquele marasmo, já não marca há muito tempo. Então fica essa expectativa, Lúcio Flávio ou Carlão no ataque, e na lateral esquerda outra dúvida, né? Já que o Rafael Carioca não deve mais atuar pelo Paraná Clube nesta temporada e também deve se transferir possivelmente para a Ponte Preta para o ano que vem, então o treinador busca aí um substituto para este jogador. No trabalho de ontem, o Christian, que é lateral direito, foi improvisado na esquerda, mas a definição só deve acontecer no trabalho de amanhã. Pela manhã, está mais uma vez programado para a Vila Capanema. É reta final, né? Tem esse jogo contra o Bragantino, na sequência o jogo fora de casa contra o Sampaio Correia, e aí período de férias e de muito trabalho para a diretoria, buscando a reformulação do elenco e a montagem de um grupo competitivo já para a disputa do campeonato estadual. Ô, Iraptan, me diz uma coisa, o Luciano Sim, que é o técnico do Sub-19, acabou assumindo como auxiliar do Fernando Miguel nessa reta final, nesses últimos jogos da Série B do Brasileiro. Isso significa que a diretoria pretende deixar o Fernando Miguel como treinador já para o ano que vem, ou não tem nada definido ainda, Iraptan? Não, o que tem definido é que o Paraná vai contratar um treinador. Fernando Miguel vai voltar a ser auxiliar técnico. Luciano Sim, neste momento foi efetivado, né, para ser uma peça de apoio ao Fernando Miguel. Antes disso, não havia tido esta postura o Paraná, até porque o Luciano Sim também estava envolvido com a decisão do campeonato estadual, né, do campeonato sub-19, que foi conquistado pelo Paraná Clube, pondo no fim aquele jejum de 8 anos sem títulos na base, mas o Paraná trabalha no sentido de contratar um treinador, de preferência um treinador que já tem alguma experiência de Série B, e o Fernando Miguel aí voltaria a ser o auxiliar técnico, né, ou o treinador da comissão técnica permanente do clube. Pelo menos esta é a intenção da diretoria tricolor. Iraptan, boa noite, tudo bem com você? Opa, tudo. Você que sabe tudo de Paraná Clube, já tem algum nome para 2016 para técnico? O Léo Condé é um nome forte ou não? Eu diria que o Léo Condé é um nome fortíssimo. Porém, tem a seguinte questão: o Sampaio Correia está na disputa. E o fato do Léo Condé ter feito bons trabalhos, né, no Tupi, na Caldense, agora no Sampaio Correia, isso credencia, de repente, a ter uma valorização. Resta saber se o Paraná terá a condição financeira, econômica, para bancar esse tipo, ou de repente uma eventual disputa que possa surgir com outras equipes do futebol brasileiro. Mas o Léo Condé é sim um nome fortíssimo, assim como é forte o nome do Marcelo Martelotti, que está no Santa Cruz, só que ao que tudo indica o Santa Cruz sobe, e aí a valorização será ainda maior, né? E seria um jogador realmente muito caro, um treinador muito caro para os padrões do clube, pelo menos é o que se desenha. Mas o mercado é dinâmico, né? Hoje a política do Paraná está sendo essa, de pés no chão, mas buscando ou tentando buscar um treinador já com alguma bagagem. Ora, geninho, como o Iraptan fala, sem chance, né, Iraptan, ou não? Olha, o Geninho sempre surge como uma possibilidade. Ele estava acertado com o Paraná lá atrás, quando houve a decisão da troca do Nedo Xavier. Porém, o Ceará entrou na parada. E aí, quando o Ceará entrou na parada, o valor era muito maior. Então, o Geninho sempre é um nome lembrado. Mas eu acho que hoje o Paraná está buscando ou tentando caminhar para uma outra política, né? Dentro daquela situação de dar espaço para um treinador emergente. E aí, por isso a gente cita, né, os nomes do Martelotti, do Léo Condé, que são treinadores com este perfil. Deixa eu fazer a última pergunta para você. A faixa salarial do Paraná para técnico, qual que é a média? Não precisa ser exata, mais ou menos, só para nós saber aqui. Olha, o Fernando Diniz trabalhava na faixa dos R$25 mil, né? O Nedo Xavier, acredito que também estava dentro dessa faixa. É claro que há sempre uma possibilidade de aumento. O Paraná esteve muito perto de acertar com o Claudinei, e o salário do Claudinei, com comissão técnica, com auxiliar que viria e tal, chegaria na faixa dos 80. E este valor assustou um pouco.
Então eu acho que o Paraná trabalha com uma média, no máximo R$50 mil. Bom, inclusive hoje, alguns torcedores, não sei, de repente acompanhou alguma rádio do interior de São Paulo e me perguntou até, eu falei, olha, eu não tenho essa informação. O Tupanzinho, né, ouviu uma rádio do interior de São Paulo que o Tupanzinho, de repente, poderia, não sei, o Tupanzinho estava no Grêmio Prudente, trabalhou no interior de São Paulo, na A2 do Paulista, na A3 também, mas acho que não tem nada, isso aí é simplesmente coisa do torcedor, ou de repente ouviu também o emissor de São Paulo, mas não tem nada a ver, não foi cogitado também, né, Raptan? Eu não ouvi, sinceramente, não ouvi esse nome circulando nos bastidores do Paraná. Mas é verdade, né, João? Nesse momento, quando se fala, né, que haverá uma reformulação, que um novo profissional será contratado, o que mais surge é a especulação, o que mais surge é a oferta. Então, muitos nomes são cogitados e oferecidos ao Paraná a cada instante, né? E cabe aí a diretoria, né, através do presidente, do Leonardo Oliveira, do Vavá, do Carlos Werner, fazer a melhor opção para a temporada de 2016. Informações do Paraná, daqui a pouquinho você volta aqui no Placar Transamérica, tá certo, Iraptan? Um abraço, Joel. Um abraço, Iraptan, com as informações do Paraná Clube, para lembrar o Tupanzinho, que jogou no Corinthians, né? Tá no interior de São Paulo. No interior de São Paulo, um trabalho no Grêmio Prudente, trabalhou no próprio Tupã, foi presidente, inclusive, do Tupã Futebol Clube naquela região lá. E o Paraná? O Paraná agora se preparar com o jogo Bragantino no final de semana. O que me chamou a atenção da entrevista do Iraptan ali é o salário que o Paraná vai pagar para treinador. Nessa faixa de 25 mil, do jeito que o futebol está inflacionado, Joel Ladão, vai ser muito difícil o Paraná trazer um técnico de ponta. Até o Léo Condé, porque ele ficou valorizado. Por esse salário, ele vai pegar um clube, não que o Paraná seja um clube menor, ele vai pegar um clube que vai pagar muito mais para ele que o Paraná. Mas 25 mil é um bom salário, né? É um baita salário. Olha, tem um ótimo salário. Eu acho que todos os clubes tinham que taxar, ninguém ganha mais que 25 mil. Mas é que vai inflacionar o mercado. Ele não acabou de falar do Geninho, que o Geninho estava acertado quando o Ceará, se o Léo Condé, que está lá no Sampaio Corrêa. É lógico que ele vai receber 1000 ofertas, que eu digo, para a Série A, Série B, porque ele está fazendo um bom trabalho no Sampaio Corrêa. Então, o que acontece? Isso valoriza. Vai inflacionar. Agora tem grandes treinadores aí que estão, inclusive, aguardando a oportunidade. Tem o Sérgio Ramírez, tem o próprio Cláudio Marques, tem o Saulo em Curitiba, mas a diretoria vai pensar direitinho para contratar um novo treinador para a temporada 2016. Estava dando sopa aí, o Itamar Schuller, aceitou com o Botafogo da Paraíba. Pois é. Bom, vamos falar da LM Telecom. LM Telecom, rádio de comunicação profissional para a sua empresa, para o seu evento, né? Você que tem aí uma empresa ou vai fazer um evento, você tem que contratar então os trabalhos da LM Telecom. Telefone 3024-1200. 3024-1200. LM Telecom, venda, locação e manutenção também do seu aparelho. Então, você contrate uma empresa de credibilidade. LM Telecom, 3024-1200. Vamos ao breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta com mais detalhes de Atlético, Paraná e Curitiba, aqui no Placar Transamérica. Chorei ao ver tudo acabado, tanto amor, tanta doçura. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Joãozinho Ribeiro e quero te convidar para assistir o meu programa aqui na TV Transamérica, de segunda a sexta-feira, às 8h30 da noite. O programa do Joãozinho Ribeiro é um programa humanitário que presta ajuda às pessoas e mais, presta um grande serviço comunitário. Quer ver só? Olha a credibilidade do programa. Olha essa rua como estava. Os moradores pediram, reivindicaram aqui no programa do Joãozinho Ribeiro para que fosse feito o asfalto nessa rua. Nós pedimos à Prefeitura Municipal de Piais, batemos na porta do prefeito Luizão e dá uma olhada só como está a rua agora. A gente mostrou antes e agora a gente mostra o depois. O programa do Joãozinho Ribeiro vai ao ar na TV Transamérica de segunda a sexta-feira, às 8h30 da noite. Eu espero por você. Pequeno Cotolengo, 50 anos inspirando vidas. Há 50 anos, o Pequeno Cotolengo inspira todos que passam por aqui. Moradores, colaboradores, voluntários e apoiadores. São 50 anos inspirando fé, sonhos, confiança, carinho, alegria, solidariedade, compromisso, sorrisos. Inspire-se você também. Faça parte da história do Pequeno Cotolengo. Pequeno Cotolengo, 50 anos inspirando vidas. A LM
LM Telecom, empresa especializada em serviços de radiocomunicações, está pronta para atender feiras, eventos, shows, empresas, colégios e demais segmentos, na locação de rádios comunicadores profissionais, modernos e práticos. A LM Telecom dispõe também de venda e manutenção de projetos técnicos de radiocomunicação, além de desenvolver projetos de transmissão de dados e imagens de produtos com a mais alta performance disponível no mercado. LM Telecom, revenda Premium Motorola e revenda autorizada Vertex e Itera. Ligue 3024-1200. Que cheirinho irresistível! Na hora do almoço ou jantar, nada melhor do que as carnes nobres e saborosas do famoso Espetinhos do Zé. Pois rodízio de espetinhos é na casa do Zé. Agora em novo endereço, Rua Gonçalves Dias 313, Batel. O maior rodízio de espetinhos de Curitiba traz promoção às terças para as mulheres que pagam meia no almoço e jantar. Nas quintas é a vez do casal desfrutar de uma super promoção no jantar. Acesse a fanpage da Casa do Zé e faça o seu check-in com antecedência. Venha logo saborear um rodízio diferente com mais de 30 tipos de espetinhos salgados e doces, com muito sabor e qualidade no almoço e jantar. Rodízio de espetinhos é na Casa do Zé. Rua Gonçalves Dias 313, Batel. Telefone 3023-2029. A Transamérica é a maior rede de rádios FM do Brasil. Presente nas principais capitais e em mais de 50 cidades. Referência em programação musical e promoções criativas. Audiência qualificada, consolidada em todo o país. A Transamérica é som no rádio, é imagem na internet, é música pelo celular, interatividade nas redes sociais. A Transamérica é a sua rádio, onde você estiver. Eu quero mostrar como você pode ficar sempre bonita. De segunda a sexta às 4 da tarde, temos um espaço dedicado especialmente a você. Dicas de maquiagem, moda, vida saudável, bem-estar e, é claro, tudo sobre o mundo da beleza. Sempre bonita, aqui na TV Transamérica. Muito bem, estamos de volta com o Placar Transamérica. Vamos, você pode ligar para cá, 3240-5940 e participar com a gente aqui no Placar Transamérica. O Curitiba venceu o Goiás, mas agora pensa, é claro, no próximo jogo, contra o Santos. Mais uma decisão para o Verdão do Alto da Glória. Daniel Valdrigues volta com mais informações do Curitiba. Diz aí, Daniel. Muito bem, de retorno aqui no Placar Transamérica para falar mais a respeito do Curitiba, que segue agora a preparação para as 3 próximas partidas dentro do Campeonato Brasileiro. Serão 2 jogos no Couto Pereira e uma partida ainda como visitante. O Verdão no próximo domingo vai receber a equipe do Santos no estádio Couto Pereira, que infelizmente não terá o público, já que os portões serão fechados. O Verdão foi punido pelo STJD. Para este compromisso, Kleber o Gladiador e Rafael Marques ficarão à disposição do técnico Pachequinho. Quem preocupa é o jogador Negueba, titular da equipe, saiu ontem ainda na primeira etapa sentindo uma lesão no joelho e será melhor reavaliado. Hoje, os jogadores que não foram relacionados para a partida realizaram um trabalho no CT da Graciosa. O trabalho forte visando este compromisso acontece na sexta-feira e no sábado pela manhã o trabalho a pronto visando o compromisso contra a equipe do Peixe. Depois de encarar o Santos, o Verdão tem o Palmeiras lá em São Paulo e a última partida contra o Vasco da Gama, jogando no Couto Pereira. Informações do Curitiba aqui no Placar Transamérica, o comando volta aos estúdios. Valeu, Daniel. Mais informações do Curitiba aqui no Placar Transamérica. Decisão, mais uma decisão. Marcelo, Enio, Cavalli contra o Santos, portões fechados. Mas eu acho que o importante em relação à torcida, é uma pena que o torcedor não vai poder acompanhar o jogo. Mas o Curitiba, nesse embalo, eu acredito numa vitória do Curitiba contra o Santos. Eu também acredito. Só falar um pouquinho o Curitiba foi punido pelo artigo 64, que impede apenas a presença de público no estádio. Mas fora do estádio, é liberado. O Curitiba eles já conseguiram fechar Mauá, vão colocar telão, vão colocar a Rua de Fogo, vão fazer todos os preparativos para passar. É a Rua de Fogo? Rua de Fogo, eles chamam. Tá. Para tentar incentivar o torcedor. O telespectador, como é que funciona? A torcida ela recepciona umas 4 quadras o ônibus chegando com fumaças, fogos, baterias e mais. E essa punição do Curitiba houve assim, um fato meio inusitável. Porque o relator, ele leu, certo, e absolveu o Curitiba. O porquê? Porque o Curitiba, ele apresentou todas as provas.
as pessoas foram presas, foi lavrado o BO certinho, a polícia, tudo como manda o STJD e a CBF. E mesmo assim, os demais membros da mesa, por unanimidade, puniram o Curitiba. E logo depois disso aí vinha uma audiência do Vasco. Eles apenas levantaram, não, a gente tem que viajar, e não votaram no complicada a situação. São coisas... O Negueba fora, né? De repente, o joelho é complicado. A melhor fase dele do Curitiba, fazer falta. E Marcelo, acho que se o Negueba não jogar contra o Santos, o Curitiba vai ter uma grande perda, porque o Negueba com o Pachequinho encaixou bem no esquema que o Pachequinho montou para ele. Agora, se o Negueba não jogar, automaticamente quem vai entrar no time é o Kleber, né? Para jogar junto com o Henrique Almeida. Não tem outra. O Pachequinho não vai mudar muito o time, não esqueça. E ele não pode inventar de colocar tem que continuar com o Alisson Maia. Não venha com Rafael outro Maia. Ganha o jogo, tem que manter, né? O Pachequinho é inteligente. Mas ele já vinha jogando, né? A dupla de zaga do Curitiba tinha feito mais de 10 partidas juntos. O Ney Franco inventou e tirou o menino lá no do nada, e o Curitiba só perdeu daí. Aí o Curitiba começou a perder. Isso era a coisa do Ney Franco. Foi tirar o Ney Franco e o Curitiba mudou da água pro vinho. Bem, o Atlético joga contra o Sport no final de semana. Eduardo Destre está voltando aqui no Placar Transamérica com mais informações do Rubro Negro. Diz aí, Destre. Muito bem, a gente retorna aqui no Placar Transamérica desta quinta-feira falando um pouco mais do Furacão fora das quatro linhas com relação à eleição atleticana. A confirmação de mais uma chapa com Paulo Rink sendo o candidato ao Conselho Administrativo e o Pedro Corá sendo aí o seu sucessor, o seu companheiro dentro desta situação, dentro do Conselho Deliberativo. Paulo Rink confirmou ontem à noite que será sim candidato. Sendo assim, nós temos uma outra situação ocorrendo dentro desta corrida eleitoral. É o apoio de Nadim Andraus à chapa Atlético de Novo, de Henrique Gaed, que seria o presidente do Conselho Deliberativo, tendo ainda a companhia de mais uma pessoa, no caso o João Alfredo Costa Filho, no Conselho Administrativo. Lembrando que o João Alfredo Costa Filho já participou, inclusive, como diretor de futebol do Atlético no ano de 2012, quando apoiava o Mário Celso Petralha. Este é outra via, a chapa Cap Gigante. O atual mandatário do Rubro Negro seria aí o candidato do Conselho Deliberativo e o Luiz Salinha Med seria do Conselho Administrativo da equipe rubro-negra. Portanto, nós temos aí efetivadas de 3 a 4 vias. A atual da situação com o presidente Mário Celso Petralha e Luiz Salinha Med, a Cap Gigante. O Atlético de Novo, de Henrique Gaed, com o apoio de Nadim Andraus e tendo ainda a suplementação de João Alfredo Costa Filho no Conselho Administrativo. Outra via seria um posicionamento de Loremar Ribeiro e José Carlos Farinhaque, ex-presidente rubro-negro, que angaria muitos votos. Agora, a novidade é por conta da entrada de Paulo Rink, ele que tem ainda como seu escudeiro Pedro Corá, ele que é jurista e vai acompanhar Paulo Rink neste processo que ainda precisa ser efetivado. Na teoria, nós teríamos de 3 a 4 vias para o torcedor, para o sócio atleticano escolher quem é que vai comandar o Atlético em 2016. Lembrando que até neste momento são aí cerca de 10.238 sócios que poderão votar na eleição do dia 12 de dezembro de 2015 com urnas eletrônicas na Arena da Baixada. Assunto para os nossos comentaristas, até porque esta corrida eleitoral vem ganhando aí várias posições, vem tomando conta do noticiário atleticano fora das quatro linhas. Assim sendo, nós voltamos aos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, Destre, com mais informações do Atlético aqui no Placar Transamérica. Eleições é um assunto principal nesses últimos dias. E polêmico, né, Joel? Polêmico também. Porque tem muita, a oposição, eu acho que a oposição está com muitas chapas, né? Eles vão dividir os votos, a não ser que no final, porque até 15 dias antes das eleições do Atlético, você pode registrar chapa. Eu acho que no final a oposição vai se unir tudo. E outra coisa, 10 mil sócios, o Atlético tem quase um município que vota, né, João? Então é uma cidade muito grande dos sócios escolher o novo presidente do Atlético. E 10 mil sócios não é para qualquer clube que tem, não, hein? E surgiu aí Paulo Rink agora, Marcelo. Pois é, mas eu acho que é só fogo de palha, não vai ser. Não vai ser, ele vai apoiar alguma chapa ali na eu acho que é mais para chamar atenção também, no final eles vão, eu acho que a oposição vai se unir.
Você acha que vai se unir a posição? Senão a situação, eles vão perder muito voto para a situação, né? Porque eles estão tudo divididos. Verdade, tá certo. Estamos chegando no ponto final aqui no Placar Transamérica, nesta quinta-feira. Amanhã às 19h30 estaremos de volta com mais informações do esporte para você. Um abraço, boa noite, Enio. Boa noite, Joel. Boa noite, Leonardon. Fique ligado, vem aí aqui na Transamérica, Joãozinho Ribeiro. Um abraço e até amanhã. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar.